Galera, oi, tudo bom? Eu vou deixar vocês aqui, só por enquanto eu escrevo. E depois eu volto pra posição normal. Terminei meu último livro do mês. Terminei hoje, dia 25. Eu acredito que vocês estarão assistindo esse vídeo amanhã, no dia 26 mesmo, no domingo. E, cara, são tantas coisas que eu quero falar. Eu peguei porque eu tava fazendo foto. Terminei da Catherine Santa, não sei como é que pronuncia o nome dela, Olá Estranho. Foi o primeiro livro da autora que eu li. E, gente, eu amei a escrita dela. Esse é um livro... Ai, gente, perdão, é que eu tava tomando água gelada, porque tá muito quente aqui hoje em Manaus. E adivinhem só, peguei meu óculos. Vou mostrar pra vocês, no caso o óculos, né? Gente, estou enxergando, nem acredito. Ai, que delícia. E aí eu fui hoje lá pegar, eu só fiz um bate-volta, fui, voltei. E aí eu pensei, nossa, quando eu voltar eu vou fazer tudo que eu tenho pra gravar. Hoje eu quero gravar muito vídeo mesmo. Quero gravar, já gravei o layout, tô gravando agora essas páginas iniciais e vou falar um pouco do livro. E aí eu quero gravar, qual é o outro vídeo que eu quero gravar? Quero ver se eu faço a capa de novembro, porque eu não vou ler mais nada, porque senão eu me empolgo e eu preciso descansar a mente. Aí eu quero gravar a capa de novembro. Aí quando eu gravar a capa de novembro, eu já faço o tour pra vocês, né? Que no caso vocês só veem o tour mês que vem. Mas quem me acompanha no TikTok e no Instagram, eu posto ainda no final do mês. No caso, nesse final do mês de outubro, semana que vem, eu vou postar o tour, né? Por todos os layouts. E aí eu posto lá, mas aqui eu dou um pouquinho a mais, né? Eu falo mais um pouco, então... não sei. E aí eu quero gravar isso também. Aí eu quero gravar pra cá, pro canal, todos os livros lidos que eu li nesse mês. E quero gravar a TBA do mês que vem. E as citações do favorito. Então, que é lá pra outra rede. E aí eu quero ver se eu consigo gravar tudo hoje, pra aproveitar. Mas agora vamos falar... esqueci de escrever. Agora vamos falar do livro, né? Já contei pra vocês tudo que eu quero fazer. Gente, Olá Estranho é o primeiro livro dessa autora que eu li. Já tinha ouvido falar do livro dela pela Duda, né? Do Entre Mundos e Páginas. Meu Deus, quase não sai. E era um livro, assim, que tava no meu radar. E eu pensava, só que eu não sabia quando eu queria ler. Tipo, eu gostei muito tanto do vlog dela e também... porque quando eu vejo, assim, livros normalmente em vlog, eu sempre vejo a sinopse, né? Porque eu posso gostar muito do vlog, mas se eu não gostar da sinopse, é raro os livros que eu leio, sabe? Então, eu pensei muito... não lembro onde eu anotei. Calma aí, galera. Achei. E aí, eu penso muito antes, sabe? Mas os que eu não li sinopse, eu quase nenhum foi pra frente, pra ser sincera. Eu abandonei todos. Mas os que eu li, realmente a sinopse foi pra frente. E esse foi um desses. Cara, eu gostei muito. Ai, eu ainda não gravei o vídeo pra cá. Agora que eu lembrei. Quero gravar um vídeo pra cá, adicionando o último livro que eu comprei. E aí... esse não é o primeiro dela, na verdade. Eu acho que o primeiro dela aqui no Brasil, ou eu posso estar totalmente enganada, foi... tá meio torto, né? No caso, tá reto pra vocês, mas enfim. Foi A Guarda-Costa. Eu acho que é esse o nome do livro. Eu não tenho certeza. Mas eu queria ler esse primeiro porque eu já sabia do que se tratava, sabe? Eu já tinha gostado muito da sinopse, então eu optei em ler esse por primeiro. Gente, eu amei a escrita dela. Eu acho que eu tive a mesma sensação quando eu li Ana Huang pela primeira vez. Deixa eu colocar vocês aqui. Eu tive a mesma sensação quando eu li Ana Huang pela primeira vez, porque da Ana Huang eu nunca tinha ouvido, assim, falar nada sobre. E foi um dos livros que eu amei ler, amei conhecer. E, nossa, tá acabando o espaço. Literalmente vai dar pra colocar só mais uma fantasia. E eu vou ter feito 2 buracos. Que legal. Que legal.
E aí, não tô falando nada com nada, né? Foco. E aí, gente, esse livro a gente vai conhecer a Sadie Montgomery. Ela é filha de um cirurgião e de uma artista. E o pai dela, de uma forma geral, ele queria que ela fizesse medicina, mas ela não quis, ela queria fazer arte. E foi isso que ela fez da vida dela. A gente tem também que um belo dia ela tá comemorando, que é o que diz pra gente na sinopse, ela tá comemorando que ela conseguiu estar entre os 10 melhores em um concurso, assim, de muito importante, um negócio de quem vive de arte, essas coisas. Não sei falar direito o nome, gente, mas é um negócio muito importante lá. Ela conseguiu ficar entre os 10 pra ir pra final. E em um belo dia, nesse mesmo dia, acontece o que a gente descobre, que ela vai parar no hospital e aí ela tem que fazer uma cirurgia por causa de um nome lá que eu não sei falar, não sei pronunciar. E aí ela se encontra com uma cegueira facial. Eu não sabia que existia isso, pra ser sincera. Eu achei muito interessante essa cegueira facial. Ela só não consegue enxergar os rostos. Eu não sei mais falar. Ela não consegue enxergar a face, pronto, da pessoa. Mas, tipo, as outras partes do corpo, assim, do torso, enfim, ela consegue enxergar bem. O problema mesmo é ela olhar pra pessoa e não conseguir ver o rosto. É tipo, ela como ela se enxergasse como se fossem pixels, vamos dizer assim. E, cara, é muito incrível o quanto, no decorrer do livro, ela vai se mostrando uma pessoa meio que relutante, porque ela é muito pessimista. Mas, tipo, tudo acontece como tem que acontecer. Cara, eu não sei, não tô sabendo falar direito sobre esse livro. É porque eu não quero dar spoiler, sabe? Então, eu tô tendo que falar com muito cuidado, porque eu amei esse livro, gente. Eu devorei no primeiro dia. Tipo, eu com certeza teria acabado ele ontem, dia 24, só que eu parei pra fazer spoiler. Fiz a capa de janeiro do caderno de leituras. Eu acho que eu dei um spoiler do livro, do caderno, em algum vlog que eu fiz, não me lembro qual. E aí eu finalizei a capa e ficou muito linda. Aí eu aproveitei pra gravar, já que eu fui fazer. E aí demorou muito mais do que eu achei que demoraria. E aí eu fui fazer isso, né? E aí eu peguei pra ler de madrugada e, gente, impossível parar de ler. Eu acho que eu li até umas 2 e pouco da manhã, foi quando eu acabei. Eu chorei, eu sorri, eu me diverti. Eu gostei de tudo que a nossa personagem passou, sabe? De como ela conseguiu dar conta de tudo, mesmo ela tendo com essa coisa que ela tem. Também a nota da autora, que é a cegueira facial, né? A nota da autora diz que pode ter de 2 formas, tanto adquirida por conta de um dano, que é o que ela causou, porque ela fez uma cirurgia no cérebro, e aí causou isso nela. Mas tem gente que tem e nem sabe que tem, porque, tipo, tem gente que consegue ver parcialmente quando tu já tá acostumada com o rosto de uma certa pessoa, e aí só demora a focar, mas depois tu consegue lembrar, mas tem gente que não. Enfim, ela explica tudo na nota dela, eu achei muito interessante. E, cara, que livro bom, gente, que livro bom. Eu acho que eu não consigo falar sem dar muito spoiler, então, alerta de spoiler, talvez tenha. A gente tem... Em certo momento, eu achei muito que ela tava conversando com 2 pessoas diferentes. Só digo isso. Mas eu só fui me tocar em um certo ponto depois do livro, que era a mesma pessoa. E, nossa, parece que, tipo, foi uma descoberta no livro. Aí eu, nossa, tudo faz sentido. Só que, em todo momento, eu ficava pensando... Fala pra ele que tu tem isso, fala pra ele. Só que ela não fala, tipo, porque ela tinha medo, porque ela não queria que as outras pessoas tivessem pena dela. E acho que em certa parte a gente consegue entender muito disso, né? Um momento que eu vou beber água. E aí, ela não queria falar porque ela não queria pena das pessoas. E nossa,
eu ficava muito aflita, porque, tipo, eu queria que ela contasse, mas ela não queria contar. E em um dado momento, ela conta. E, nossa, parece que ela faz um desabafo, parece que ela tira um peso das costas dela, porque finalmente ela teve coragem pra expressar o que ela tava sentindo e pra ela falar a condição que ela teve. Nossa. Ai, gente. Tipo, o final não foi o melhor final de um livro, assim, de comédia romântica. Eu nem imaginava que essa autora escrevia comédia romântica. Eu achava que era um romance mesmo. Mas na Amazon e no nosso amigo Google diz que é um livro de comédia romântica. Principalmente esse, né? Os outros eu não faço ideia. Mas, gente, o final, não digo que foi um final digno, assim, muito uau, meu Deus, maravilhoso. Mas eu gostei do final porque tudo se encaixa depois do que a gente tem ali o ponto alto do livro, sabe? Tudo se encaixa e termina de uma maneira que faz sentido pra história. Eu acho que eu não falei nada com nada nesse livro, mas, gente, ele tem tudo de bom. Acho que quem nunca leu, assim como eu, que nunca leu nada dessa autora, vale muito a pena, porque eu amei o livro. Eu com certeza quero ler outros livros dela pra ter um gostinho, assim, de quero mais. Eu sei que ela lançou um recentemente, né? Acho que é Roteiristas, alguma coisa de roteiro, pelo que eu sei. E tem esse da Guarda-Costa. Eu li recentemente, tipo, ontem de manhã, ou foi hoje de manhã, não me lembro agora, a sinopse de Guarda-Costa, e eu gostei muito. Então, com certeza vai entrar pra minha lista. Não sei se lerei esse ano ou no próximo ano, mas eu quero muito ler mais livros dela, porque eu gostei muito da escrita. Eu achei que é uma escrita muito fluida. A gente não se sente, tipo, com... Pelo menos eu não tive a sensação de que tava sendo uma história arrastada. Longe disso. Pra mim é muito... Não de uma forma corrida de que a história é jogada, mas que tu lê e tu não vê o tempo passar. Porque eu tive essa sensação. E tá parado aqui até eu mudar pra página, tá, gente? Só um momento. E aí, a gente não tem hot nesse livro. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô acostumada a ler livros que tem cena hot. Mas nesse, e também quando eu leio Lynn Painter, sem ser porque ela tem 2 livros publicados que é mais adulto, né? Que é Amor por Engano e Sorte no Amor. Mas os outros dela que eu li, também não senti falta de ter hot na história, assim como nesse livro. Tipo, tu não precisa, tipo, não faz sentido ter uma cena ali, sabe? E ai, gente, eu amei muito. Eu não sei se fez sentido algum pra vocês isso que eu falei, porque eu acho que eu não falei nada com nada, mas é porque se eu falar muito, eu vou dar mais spoiler daquilo que eu já dei, que tem a ver lá com aquela coisa que eu falei. Não vou falar aqui porque já passou o spoiler. Mas eu amei aqui. Achei que ficou divo. Eu amei. Eu achei que ficou lindo. E, nossa, fazia tempo que eu não usava essa cor aqui. Aí eu esqueço que tem zoom esse celular, gente. Eu sou meio perturbada. Fazia tempo que eu não usava esse azul. Ele é o da Cis. Esse aqui, faz tempo que eu tenho esse kit, viu? E tem algumas pontas que já estão ficando ruim. Tá mexendo muito, ó. Mas ele ainda tá bom. Tem alguns que já estão acabando, mas tem alguns que ainda tem bastante coisa. Esse aqui da Cis Dual Tip faz muito tempo que eu tenho ela. Eu acho que faz 2 anos, se eu não me engano. E o da Staedtler também, que eu usei esse aqui pra fazer as sombras. Até sumiu a escrito. Comprei na Amazon, os 2. Foi? Não, só da Staedtler. O Cis Dual Tip eu comprei na Shopee, eu acho. E até tá sumindo, ó. Mas dá pra ver, tá vendo? E aí eu usei esse aqui pra fazer o sombreado. Porque a gente tem... A capa predominante é esse tom de azul, né? E o amarelo, que tá mais em evidência. Porque o branco não queria. Pra deixar só o azul, sabe? Então eu dei um destaque a mais com o amarelo. Eu achei que ficou muito bom. E aí eu coloquei assim. Eu tava em dúvida se eu padronizava no meio, né? Igual a capa, eu colocava no canto. Mas eu não queria no meio. E aí eu fiz assim. Coloquei o nome da autora aqui em cima. E aí é uma comédia romântica.
Eu li em 2 dias, né? Comecei ontem, dia 24, finalizei hoje, dia 25. Tem 352 páginas, é um e-book. E eu favoritei muitos personagens, como vocês podem ver. Pera, deixa eu dar um zoom e baixar aqui. Pronto. Eu gostei muito da Sade, que é a nossa personagem principal. Eu gostei muito de como ela evolui. Ela tem uma evolução muito gritante nesse livro. Eu gostei da Sui, não sei como é que pronuncia, que é a melhor amiga dela. A melhor amiga dela. Ela é muito louquinha, mas tudo que ela fala faz muito sentido pra história e faz muito sentido com o que ela diz também pra própria Sade. Então, gostei muito dela. Gostei muito da doutora Nicole, que é a... Ai, nossa, neuropsicóloga, alguma coisa assim. O que ela fala faz muito sentido também, que ajuda muito a Sade. Por que ela fala Sade? Ajuda muito ela. Eu gostei muito dela. É raro eu gostar, assim, muito, assim, de outros médicos que tem no livro, mas nesse em questão eu gostei muito. Eu gostei muito do Joey, que não é Joey o nome dele, mas enfim, eu gostei muito dele. E, nossa, ele é um querido. Eu amei. E a gente tem o senhor e a senhora Kim, que é os pais da Sui. Eles meio que adotam ela, assim, como uma filha, então eles ajudam muito. E, nossa, teve uma cena em questão que eu só sabia chorar. Só sabia chorar porque eles foram uns queridos. Só de lembrar eu tenho vontade de chorar. Mas eu dei 5 estrelas porque eu amei a história. Eu até fiquei pensando que, nossa, vale 5 estrelas, mas eu seria muito hipócrita, adoro falar isso, porque eu amei o livro, eu devorei o livro, eu chorei, eu ri, eu me senti conectada com todos os personagens, então seria muito hipócrita da minha parte eu dar 4 estrelas, porque foi um livro que eu amei. Então, não tinha como eu não dar 5 estrelas. E aí tem um pouco da sinopse. Então, é o livro de número 214, que eu já li em toda a minha vida. Gente, é muito livro. E aí a gente tem as citações. Eu marquei muita coisa, por incrível que pareça, no Kindle, mas eu só anotei essas 3. Deixa eu dar um zoom a mais. Pausem aí se vocês quiserem ler. Também não sei se vocês vão entender minha letra. E aqui eu fiz essa colagem, um pouco de... Tem uma borboleta, flores, enfim. Eu gostei. Gostei muito e eu tô feliz que eu comecei o ano dando 5 estrelas, o mês, e finalizei meu mês com chave de ouro também, com o livro 5 estrelas. Eu acho que foi o melhor mês, assim, da minha leitura, que, nossa, li livros muito bons, eu não vejo a hora de gravar pra vocês e falar um pouco mais de cada livro. Gente, é isso. Acho que eu falei demais, aluguei muito. Aqui teremos em breve a capa de novembro e ficou assim o meu mês. Em breve vocês vão ver o tour, então aguardem. Provavelmente, né, como vocês sabem, o tour sai só no começo do mês, só dia 2. Todo dia 2 sai o tour da capa e dos layouts, mas nas minhas redes curtas, o vídeo vai sair semana que vem já. No começo da semana, não sei, mas deve sair no começo da semana por aí, que eu só dou uma passadinha por todos os layouts. E é isso, amigos, eu vejo vocês num próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigada por assistirem até aqui. E perdão se eu não falei nada com nada, mas é porque eu não queria dar muito spoiler. Tem um breve spoiler, eu avisei pra quem não prestou atenção, mas tá avisado, então é isso. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!